Ô, Bibo, nós fomos pra Londres, né? E são Fomos. 10 horas de viagem na ida. Ai, Na cara. verdade é mais, porque faz a conexão, né, tal. Uhum, uhum, São 10 horas de viagem na ida e mais de 10 horas. E na volta uhum. também, porque é basicamente o mesmo caminho, só que no lado contrário. Né? Deu umas 11 horas ou 10 horas? Eu não lembro agora. Não, é porque eu tô contando só a perna mais longa, né? Só a Uhum. transatlântica. Não tô contando a parte da escalinha de 2 horas ali de Portugal, Eu porque, não fiz, tipo... cara. Sabe que eu não fiz a Ah, o escala, seu né? foi direto? O meu foi direto. Guarulhos, Londres. Não, você fez escala pra Joinville, né? É, a minha vida é uma escala, na verdade. Aí, Nossa, esse filme com o George Clooney é ruim. Mas enfim, vai. é bom, É e não bom, é esse bom, nome. é bom, é bom, é bom. Não esse nome. Como Mas é tem que a ver é? com escala, amor em Tem escalas. É, Amor Sem Escalas. amor sem escalas. Enfim, George Clooney. Bons Up tempos, in vai. the Air é o nome em inglês. É Esse uma aí. excelente comédia romântica, cara. Excelente. Olha aí, olha Excelente aí. mesmo. É. Ô, mano, a Nath foi, né, mano, na portinha do Notting Hill, né? Eu não Eu pude fui também, ir, eu tava cara. Tu lá. foi também, né? Fui eu Ah, que tirei aquela sensacional. foto. É. Olha aí. Mas então, voltando ao negócio do voo. Voltando, vai. Porque tem a ver com a leitura. Ah, Aí a gente leva coisa pra ler, né? E coisa lá pra na ler, Escócia, coisa pra ver. eu fui no seminário que o Paulo Won estudou. Ó, E tem Edimburgo? uma livraria lá, em Edimburgo. E eu comprei 2 livros lá. Um eu sei, E porque eu te sigo nas redes sociais. um é do Alistair McGrath. Não, a Nath colocou outro livro. Não, Não, cara, a não, Nath não só botou comprei uma aquele lá. foto. Não Ah, tá, a comprei Nath aquele botou livro. Eu uma sei qual foto que é, olhando. do É, Modern Self lá. Então. Não assim, comprei. é. Ah, tá. Ela era muito grande e tava caro também. Não tava caro pra mim. Pra quem mora lá tava barato. É, exato. Aí, Tava em Libras. exato. Cara, eu não li nada, nem na ida, nem na volta. Nada. O que tu fez, cara, durante essas 10 horas sentado ali? Eu não assisti nada. Tu Eu só fiz ficou. 2 coisas. Uma delas Ah, é dormir. tu consegue E a... dormir? É Nossa. assim, conseguia melhor antes. Hoje em dia tá. Não tô dormindo tão Uhum. bem. Já dormi muito bem em voo, mas hoje em dia não tô dormindo tão bem mais. Poxa, olha. Agora, adivinha qual foi a outra coisa que eu fiz? Tu jogou videogame. Tu levou teu Nintendo Switch e zerou Zelda pela terceira vez. Não zerei Zelda, não joguei Zelda. Hum, Porque eu preciso jogar o Zelda, o Tears of the Kingdom, que eu não comprei ainda, porque é caro. uhum. Eu fiquei jogando um jogo só, Um jogo que só. chama Hades, né? Hades É o coisa Hades. do capeta, né? O mundo jaz no Hades. Cara, esse jogo é muito viciante, mano. E eu fiquei jogando na ida e na volta. Na ida e na volta. Cara, Ou seja, a gente não, né? é difícil, né? Não, pra quem não pegou o background da conversa, o Cacau falou antes de começar a gravar que a gente tá com dificuldade de ler 8 páginas numa sentada, né? É. E, de fato, eu tenho mesmo essa dificuldade, cara. Assim, tanto que às vezes eu ponho a Alexa aqui, Alexa, 20 minutos. Ou seja, eu ponho o celular de lado e, cara, é 20 minutos aqui de foco e tal. Mano, mas às vezes dá 18 minutos eu perco. O alarme não tocou e eu tô com o celular na mão ou abriu alguma aba aqui. Agora, o que que eu fiz, cara? Eu tenho muita dificuldade pra dormir em voo. Muita dificuldade. Eu levei vídeo baixado no YouTube para assistir, eu levei séries baixadas nos aplicativos e eu levei um livro para ler. Cara, eu não vi a série no meu tablet, eu não li o livro, eu até assisti alguns vídeos no YouTube que eu tinha baixado. A maior parte do tempo, cara, assim, eu devo ter dormido, inclusive na volta, sonhei que o avião estava caindo. Que sonho bacana para você ter voando de avião, né? Sonhei, cara, que o avião tava pousando em Nova York. Olha a viagem, mano. Olha a viagem. Só que assim, não era um pouso legal. Eu tava pousando, sei lá, na Quinta Avenida, entendeu? Uma parada assim, eu olhava pro lado, eu vi os prédios assim, tá ligado? Eu falei, mano, e aquela sensação, tipo assim, de meio de suspense, assim, tipo, travado, cara, eu travei assim, ó, tanto que é um pesadelo, né, isso não é um sonho. Mas, mano, eu fico lá, aí eu tento ver algum filme, acho que eu tentei ver Caça-Fantasmas naquela telinha da televisão ali, aí eu levanto, vou no banheiro, e, Ah, cara, e vou te falar a coisa mais, aí agora, o pessoal precisa se decepcionar comigo mesmo, eu gasto a maior parte do tempo vendo o que as outras pessoas estão vendo na TV delas. Eu fico olhando assim. a gente tem uma curiosidade, né? É.
Mas, ó, deixa eu falar um negócio. E Algumas coisas aqui. largados e pelados, eu não consigo entender como é que alguém gosta de largados e pelados. Meu, que coisa falha. Nossa, mano. Eu tenho uma missão aqui nesse BT Papo, nos BT Papos, que é civilizar o povo, entendeu? Isso. Já falei Ó, sobre a questão do carrinho, Exato. né, de supermercado. Já falei Exato. sobre a questão do elevador. E hoje eu quero falar mais uma coisa. Do elevador Aconteça o que acontecer. Presta atenção. Aconteça o que acontecer. Não importa o quão entediado você está num voo. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, jogue joguinhos na tela do banco do avião. Nunca jogue. Ah, por causa que fica cutucando quem tá na frente? Exatamente. Nossa, mano. Cara, tem gente que eu faz já- isso. Nossa. Porque tem um controlinho, né? Tem um controle que destaca. e Nem fica- sempre tem o controle, nem sempre tem. Às vezes tem, às vezes não. Mas sempre tem joguinho, sempre tem. Quando tem tela, tem joguinho. Quase, eu nunca vi sem, acho que sempre tem. E cara, o pessoal fica, e é sempre uns negócios assim de botar uma cor junto da outra, tipo Candy Crush, essas coisas. Sei. E cara, você na frente assim, Mas tu já passou por isso, Cacau? Ou tu já viu alguém já importunando? umas 3 vezes, cara. Nossa, Horrível, mano. horrível. Nossa, cara. Não, E gente, o pior não é o faz seguinte, isso. porque quando o voo é longo, bem longo, a pessoa não vai ficar fazendo isso o voo inteiro. Então, tipo, uma hora ela para. Mas e quando o voo é curto, é curto. O problema é o voo que é um pouquinho maior que curto. Tipo aqui, assim, sair daqui de São Paulo para Pra o São Nordeste Luís. ou para o Norte. Para São Luís, por exemplo. Inclusive, uma das vezes que aconteceu comigo foi para São Luís e outra foi para Fortaleza. Olha aí. Cara, porque assim, é aquele tempo que, tipo, você vai dar um cochilinho. E não dá, velho. Que a pessoa fica... Tum, tum, tum. Mano. Legal. E assim, Cacau, até aquela tela não é igual o touch do celular, que é só encostar. ela é mais Ela robusta. exige uma pressãozinha maior. Então, às vezes, a pessoa não tá fazendo. Ela nunca tá fazendo por mal, lógico. Mas, Claro. cara, atrapalha muito, mano. Falta um bom senso. Aliás, galera, deixa eu dar a minha contribuição para o processo civilizatório dos voos. Vamos então, ver, lá. vamos ver. Não, cara, e se tu discordar de mim, tu tá errado. Simplesmente, Cacau, você é um ser humano e Vamos como tal ver. erra. Galera, é o seguinte, você tem o direito, por lei, de levar a sua mochila ali no bagageiro. Você pode, por lei, você tá, né, carregando uma mochila, você pode botar ela na parte de cima ali do avião. Mas, mano, obedece a instrução dos comissários, carregue bolsas e mochilas na parte de baixo. Sabe, pessoal, por quê? Porque deixa a parte de cima pra mala de mão. Sabe? Pô, às vezes a gente tá lá, a gente é grupo 3, né? Aí você entra, tem um monte de mochila lá, aí o pessoal tem que levar a sua mochila lá pra trás ou lá pra frente. Aí quando vem o desembarque, você tem que esperar todo mundo pra andar no corredor, pra pegar a sua mochila. Ô, você pode, você não tá errando. É um direito Tá seu, errando, mas... tá errando. É, Tá tá errando. Se tem né? instrução no voo, tá errando, pô. Mas, Se cara, não tem sabe por que instrução, que- tudo bem. Mas por que que os comissários... Cara, tem comissário que eu gosto, que ele dá uma batida no pé. Uhum. O senhor pode levar por gentileza. Tem outros que... Por quê? Porque é meio que... Eu acho que o cara tem... A pessoa tem direito por lei. Mano, se você pegou... ó, Não, já vou não dizer o tem seguinte, direito por lei. Não tem. Não, é que a pessoa... É que não é ante a Não, lei ela que- botar lá, mano. Não, mas quem estabelece isso é a companhia. O que ela estabelece? Ela estabelece o seguinte: uma mala de mão e um volume de pertences pessoais que você pode colocar debaixo do banco. Eles falam isso no Isso. embarque, mano. Entendeu? Eles falam no embarque, ela fala toda hora. Só que assim, o fato Porque, dos tipo assim, comissários- bolsa de mulher não é coisa, entendeu? Bolsa, ela pode levar. Ah, mochila, tudo. Mochila. Mas, Cacau, tá? o que eu tô A dizendo sua é que- bolsinha lá. Sim, mano, aquela Não, pochete de você tá viagem... entendendo que eu não só tô concordando com você, como eu tô sendo mais Tudo extremista. mais que radical, você. é. Não, é que eu acho que não é uma lei, no sentido, porque senão o comissário batia o pé, entendeu? E, mano, o Não, comissário... não é uma lei. É, por isso que eu tô dizendo. Então, se você quiser... Você não tá fora da lei, só que você tá sendo babaca, assim, entendeu? Porque, por exemplo, eu já passei por isso, mano. Entendi Mano, agora. o cara não tirou a mala, a mochila dele. E a comissária, o senhor pode... Não, eu quero deixar em cima. Mano, aí, assim, sabe assim... Põe no pé, amigo. Põe no pé. Cara, se você pegar voo Mas com aí time de eu- futebol, com time de esporte, já era. Vai ser tomado por pochete, mochilinha que tem uma toalha, entendeu? Já era, mano. Então você que tá ouvindo aqui o BT Papo, põe a sua mochila, tá? Embaixo dos seus pés ali. Por favor, faz isso. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem.
bem, começa mais um BT Papo, o de número 57, senhor Cacau Marques, da Idade de Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa e dessa vez o nosso seguidor perguntou assim: o que quer dizer o mundo jaz no maligno? Entregou a idade dele ou a igreja que ele frequenta, hein? Você falou aligno? Aligno? Não, maligno. Você falou maligno? Falei maligno. Não sei. Rafa, volta aí pra ver o que eu falei. Volta pra todo mundo aí. Jaz no maligno? No maligno? No maligno. Então, não sei o que eu falei. A galera sabe. Mas é o maligno. Maligno. Cara, tu sabe que eu posso estar com uma dificuldade na minha fala, porque, infelizmente, a minha cirurgia de desvio de septo pode ter acontecido um problema e a mulher ter vazado o meu septo e eu vou ter que investigar isso e talvez fazer a Você cirurgia ainda é de novo. um desviado, então? Eu ainda sou um desviado, cara, no septo. O meu septo era muito torto, né? Mas eu respiro melhor, só que talvez ela tenha furado o meu septo lá e eu tenho que investigar isso aí. Talvez tenha que abrir de novo o nariz. Se você é um otorrino, manda uma mensagem. Tomara aí. que não. Tomara que não. Tomara que Mas enfim, um ano depois ainda sangra esse negócio. Nossa. É triste, né? Orem por mim, galera, orem por mim. Mas é maligno, maligno. E talvez eu esteja mais afônico, a minha voz esteja danificada. Não, mas o M não tem nada a ver com o nariz, né? Não tem. Eu só quis trazer esse assunto pra galera orar por mim. Enfim, era Isso. só. E aí, Cacau Mendigando Marques? oração. Mendigando oração, claro. Olha aí. Porque melhor que mendigar like. Afinal, você já deu o seu like nesse vídeo? Você já se inscreveu no canal? Cara, Aí, ó. eu tô incomodado com esse espelho. Eu vou tentar tirar ele do... Mas ainda bem que tu tá de calça. Ó, esse é o fundo que a gente quer. Os seus livrinhos lá, mano. Aí, ó. Você sabe que eu tenho o livro dos dois lados, né? Porque tem uma Sei. porta ali. As E eu pessoas têm sei a por porta, que elas você acham que fez tem essa roupa porta. atrás. Mas é que tu fez isso porque se tu vender a casa, o apartamento, aí quem Exato. pode usar como um guarda-roupa. E eu Tu é um cara tenho que esses pensa. livros aqui também, ó. Olha o tanto que Olha eu aí. A Nath você- falou hoje que vai cair essa estante. Pode ser que caia. Desde que não tenha ninguém dormindo nessa cama, aí pode ser que tá tudo Não certo. tem cama aqui. E onde eu durmo agora? Você E quando já eu veio vou aqui dormir depois? aonde? Não, eu Não, nunca tem cama fui no aí outro quarto. nesse rolê. Ah, da última vez que você veio, a cama tava nesse quarto, né? Ela tá Exato. no outro quarto agora. Tá ali do Você lado. tem 3 quartos aí? Achei que Três só tinha quartos. 2. 3 quartos. Ah, então eu acho que eu já fui aí então, mano. Eu achei que Falta tinha um 2 quarto quartos pra ser inteiro, né? 4 quartos é um inteiro. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Cacau Marques, o mundo jaz no maligno. Vamos abrir a Bíblia aqui, que a gente aqui é Bíblia. 1 João 5,19 diz o seguinte. Olha só, é a observação final da carta. E ele diz o seguinte, o 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, que é uma tradução da NVI, porque o mundo jaz no maligno, eu acho que é a Almeidinha, né? A Almeidinha que traz o mundo jaz no maligno, está sob o maligno, poder, né? Jazz é coisa de quem estuda música, né? Cara, Pois é, um o mundo- jazz. Isso, tocando um jazz aqui pra relaxar, né? Eu gosto de um pub onde toca jazz e eu bebo, É jazz? né? Jazz, é. Mas, vem cá, o jazz no maligno significa o quê, cara? Jazz no maligno. Eu não sei o que significa essa palavra jazz. Jazz, Porque, olha- jazer é estar, né? Estar, né? É. Aqui jaz fulano de tal. O corpo dele tá ali, né? Uhum. Olha só, telemedicina, propaganda aqui no Bible Online. Ó, 1 João 5, cadê? 5, cadê o 5, 19? Deixa eu botar aqui uma Bíblia secundária. Nossa, quanta propaganda tá abrindo. Almeida Revista e Corrigida, de 69. É essa aqui, com certeza. Ó, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Caramba, qual que é o jaz do maligno? Eu também decorei jaz do maligno. Qual que você decorou? Será que é Almeida Revista Atualizada? Não pode? Caramba, mano. Aí, ó. Almeida Revista Atualizada. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Senhor Cacau Marques, o que será que João está querendo dizer, partindo do pressuposto que João, o apóstolo, escreveu também essa primeira carta? Ele está dizendo que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Ou que o mundo está, ou como diz a NVI aqui, o mundo, ele permanece, ele está sob o poder do maligno. O mundo está sob o poder do maligno. Aliás, essa ideia do mundo, né? Enfim, depois a gente conceitua um pouquinho o que é mundo na teologia bíblica, porque também Mundo, é uma coisa mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Olha, deve ser alguém muito importante, que eu não faço a mínima ideia de quem seja,
Não era o Quem que é? Raimundo. Não era o Não Raimundo. era o Raimundo. Chico Buarque, Clarice Lispector. Era o Boaz. Zequinha. Zequinha, tá bom. Zequinha Pagodão. Vamos lá. E aí, senhor Cacau Marques, o mundo, o que significa? O nosso ouvinte pergunta, o que quer dizer o mundo jaz no maligno? Pois bem, eu acho que a gente precisa dos outros textos aqui, né? Boa, claro, Porque, assim, todo texto cara, tem um contexto. Quando eu tava lendo pra gente gravar aqui, eu pensei em te fazer uma pergunta. Me pergunta. Porque em alguns momentos fica meio claro que a gente tem umas trajetórias na vida que a gente aprendeu coisas diferentes. Apesar da gente hoje pensar do mesmo jeito, que a gente já viu que a gente aprendeu errado. Tu teve um pai errado. presente e tal, né? Tu teve um pai presente e tal. Isso é... Eu tô falando de igreja. Que você... Teu pai é porque pastor de igreja. Porque você tem a trajetória no pentecostalismo e eu não tive. Eu aprendi umas coisas erradas e você aprendeu outras coisas. Nós aprendemos algumas coisas que hoje nós sabemos que eram erradas, mas eram erradas de jeitos diferentes. Eu aprendi de um jeito errado, você aprendeu de outro jeito errado. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Eu acho que eu entendi. Eu quero saber o que significava mundo quando alguém falava o mundo na igreja, Boa. na Legal. sua formação. Então, geralmente, na minha formação como mancebo, porque nós éramos mancebos, né, na casa do Senhor, o mundo é não ameis o mundo, ou seja, este mundo que tá aí, que adora Satanás, porque sábado à noite, onde estão os outros jovens? Estão lá curtindo o mundo, ou seja, estão nas boates, danceterias, a galera está curtindo esse mundo. Então, o mundo era essas coisas que não tem nada a ver com a igreja, né? O mundo era aquilo que não agrada a Deus. Olha, cuidado com essa roupa aí, hein? Não tem a mesma aparência do mundo. Olha aí, a Bíblia fala para não ter a mesma aparência do mundo. Cuidado, o mundo jaz do maligno. Então, esse pessoal do mundo aí, cuidado, que isso é um comportamento mundano, ou seja, um comportamento que não tem a ver com Jesus. Então, geralmente era esse contexto assim, mundo é aquilo que não é a igreja, né? Aquilo que não tem a ver com a igreja. Que bom que você está aqui na igreja, porque você não está lá no mundo. Era basicamente nesse espectro. Sempre tinha a ver com... Não era o mundo... Sempre tem a ver com esses aspectos que não... como é que eu posso dizer? Tem a ver com os prazeres do mundo, geralmente, que tem sua né? origem fora da... Tem a sua origem fora reconhecidamente fora do âmbito religioso. É o BT Papo da semana retrasada, sei lá. É a música do mundo. Ou seja, Isso. uma música... Porque, por exemplo, se você botava uma luz lá na igreja, era o mundo entrando na igreja. Exato, Se bateria, você né? faz Eu sou do tempo da bateria. Era o Não, mundo se você entrando vai na assistir a final da Copa do Mundo na igreja, é o mundo entrando na igreja. Eu sou do tempo da bateria, era entrando no mundo na igreja, Cacau. Mas aí que é o lance. A gente identifica muito isso, que também é um pouco daquele BT Papo que a gente já gravou, com uma certa forma, né? Por exemplo, usar terno, pastores usando terno não é o mundo entrando na igreja. Ainda que a gente tenha veste sacerdotal em outras tradições cristãs anteriores, né? Uhum. E terno não é exclusivamente o uso da igreja e nem surgiu dentro da igreja, né? E olha a loucura, Cacau. Eu acabei de escrever, umas 2 semanas eu escrevi uma parte do meu livro, do meu novo livro, que eu falo sobre essa ideia de lugares sagrados ainda hoje, né? Eu falo um pouquinho dessa mentalidade católica no evangélico, né? Porque no movimento pentecostal existe realmente a roupa sagrada, que é o paletó, a gravata e, mano, o sapato. Porque numa pregação desse ano, 2024, eu vi. o cara fala, olha, tem pastor pregando de tênis. Nesse Servindo lugar a ceia de tênis. Servindo a ceia de tênis. Então percebam, né? Cara, o Cacau tá rindo, mas é triste. Não, eu tô rindo porque, cara, eu basicamente só vou de tênis na igreja, entendeu? Sim, não. A tua veste sacerdotal é All-Star preto, a gente sabe. E agora tem outras cores que você ganhou de aniversário, eu imagino, mas assim... Mano, eu tenho 7 All-Stars. 7 All-Stars? Caramba, olha só, vê se E eu acho que, se eu me lembro bem, eu não comprei nenhum. Não acumulei tesouros na terra, hein? Não, Ai, mas eu não comprei, eu ganhei. Eu não posso vender presente. Eu ganhei. Tem que falar, ó, vou doar um pouco de presente aí que eu tenho muito para repetir aqui.
Vai ler o Economia do Reino. Pior que do cada um é Matheus de uma Ortega. cor. Porque os que eu recebi repetido eu troquei, né? Ah, olha aí, viu? Olha aí, olha aí. Então o que acontece? É isso, é triste porque é uma pessoa de renome, respeitadíssima no movimento pentecostal, que gera mentalidades. Ah, ele é? Respeitadíssimo? Ele é, mano. Eu não conheço aquele ele. Ah, então, pois é. É que esse senhor aí, cara, é tipo patrimônio pentecostal das Assembleias de Deus. Entendeu? Então, quando ele fala um negócio desse num congresso como do tamanho dos Gideões, influencia a mentalidade dos pastorezinhos e tal, de igrejas menores e espalhadas pelo Brasil aí, entendeu, mano? E aí tá lá o líder de jovem com o seu All-Star ou com o seu Adidas e, ó, nesse púlpito aqui não pode subir de Adidas, não pode subir de, né, ainda mais, né, enfim, tem que subir de sapato, porque isso aqui é um lugar sagrado. É isso, mano, maluco, é maluquice. Mas enfim, né, tá aí, sendo vendido como palavra de Deus e teologia saudável. Mas, gente, enfim, não precisa dizer que isso é loucura, né? Então, mas é aquele negócio que a nossa distinção, algumas distinções que a gente estabelece, reforçam na gente um senso de sacrifício e também reforçam uma certa identidade contra aquilo que a gente tá, ou a gente não é daquele jeito, né? Exato. O negócio do crente não é assim, crente não faz isso, então. Nós não somos deste mundo. É. Bom, mas a verdade é que esse texto aqui, ele fala para não amar o mundo, né? Ele Exato. diz para não amar o mundo. E ele Não, peraí, não ameis o mundo e nem o que o mundo há, é nesse trecho aqui? é também, né? Mais pra frente, né? Mais pra trás. É 1 João também. Gente, não tô chegando aqui, peraí. Cacau, já pensou em usar óculos? É legal, cara. Bacana, bacana. Te ajuda a enxergar a letra pequena, assim. Ó, porque a perícope aqui começa no versículo 13, tá falando sobre as observações finais e tal, falando sobre vontade de Deus, sobre pecados que levam à morte, pecados que não levam, entendeu? E aí É um pouquinho depois... antes. É, mas é 1 João, sim. É... 1 João sim, Cacau. É 1 João capítulo 2, a partir do versículo 15. Isso, Então tem essa ideia de exato. não amar o mundo, nem o que no mundo há e tal. E aqui, aqui nessa perícope, tá falando sobre pecados, né, para a morte. Que o mundo pecados jaz no para a maligno. morte, e o mundo jaz o maligno, né? Então essa Então, ideia, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então o contexto aqui é um contexto de algo que é contrário a Deus, uma iniquidade, né? Então quem Isso, vive no pecado não é de Deus e tal. E aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, ou seja, Cristo, o guarda. E o maligno não lhe toca. Então tem essa ideia de uma proteção de Cristo contra o toque do maligno. E sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele faz uma distinção, tipo, os justos são separados desse rolê aqui. Então, e é também em João, só que no Evangelho, que Jesus ora, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? E no caso ali, o mal pode ser traduzido por maligno também. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, né? Exato. Então, essa... E a oração do Pai Nosso também, pode ser. Na oração do Pai Nosso. Livrai-nos do mal, amém. Isso. O mal, amém. Do mal, amém. Então, tem essa questão do... Então tem essa questão do mal, amém. Então tem essa questão do mundo como sendo essa realidade que existe, na qual nós estamos, da qual o Senhor não pede que nós sejamos tirados, mas que para que nessa realidade nós não vivamos, não sejamos tocados pelo maligno. Então que sejamos, mesmo vivendo num mundo que jaz no maligno, não sejamos tocados pelo maligno. Ou seja, existe esse mundo no qual a gente vive, do qual a gente não é tirado. Existe o maligno, do qual nós somos livres. Mas aqui João fala que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o Senhor nos protege do maligno, o maligno não nos toca, mas a gente vive nessa realidade. E essa realidade, chamada de mundo, é uma realidade que está sob a influência, está sob o poder do maligno, como está dizendo aqui a tradução da NVI que a gente leu, né? Você leu a NVI também, né? Li a NVI, a antiga. Isso, que o mundo inteiro está sob o poder do maligno, né? Ou seja, o que está sendo dito aqui? Há uma visão de que se a gente não está apegado a Deus em Jesus Cristo, nós estamos suscetíveis a essa ação do maligno, certo? Só que a gente não vive numa realidade que todo mundo está pegado. E a gente não vive separado das outras pessoas.
Então veja, eu tô apegado a Jesus, então eu devo ser formado por Jesus, eu devo estar fundamentado em Jesus Cristo. Mas eu trabalho numa empresa que as pessoas não estão apegadas a Jesus. E elas vivem no mesmo mundo que eu, mas elas estão, de certa maneira, expostas a essa ação do maligno. João tem uma preocupação muito séria em a gente viver essa realidade da lei de Cristo, né? A gente viver dessa maneira. Isso é uma das maneiras da gente saber que a gente está em Jesus. Então a gente viver na luz. Ele vai colocar desde o comecinho dessa carta. Mas a gente vive com pessoas que não estão nessa luz. Essas pessoas que não estão nessa luz, elas vivem por um monte de outras questões. Mas eu não vivo separado delas. Ou seja, eu estou empregado nessa empresa, eu estou vivendo nesse condomínio, eu estou, né, frequentando tal escola, aprendendo tal curso, eu estou lidando com as pessoas em vários, consumindo nas lojas e tal, convivendo, tendo amizades e tal. E há uma série de práticas e de conceitos que não tem nada a ver, não são formados pela palavra, não são formados pela escritura, não são formados por Jesus e que as pessoas estão vivendo. E as pessoas estão vivendo assim. E até certo ponto a gente pode falar que elas estão vivendo bem assim. Elas não estão vivendo mal, elas estão vivendo bem. Entendeu? Construindo toda a sua vida ao redor dessas coisas. E eu posso me relacionar com elas de todas as maneiras. Só que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque separado de Jesus, toda essa estrutura de injustiça que por vezes nos beneficia em termos individuais e muitas vezes traz malefícios, todas essas estruturas elas podem oferecer para nós um sentido de vida que não é o sentido de vida que Jesus nos dá. E qual que é o problema desse sentido de vida? É que ele perpetua maldades e injustiças. João tem uma mentalidade muito apocalíptica. E ele está falando, em breve, né, no Apocalipse de João, ele vai falar de um mundo que vai embora. Entendeu? Que vai embora e esse mundo todo vai embora. E essa injustiça toda vai ser desfeita. E não tem outra maneira senão acabar com tudo e estabelecer o reino de Deus. Estabelecer um reino que vai orientar todas as coisas pela maneira correta. Ou seja, esse mundo da maneira como ele está, formado da forma como ele está, ele não é suficiente para gerar essa plenitude do reino. Por isso que eu não devo amar o mundo e por isso que eu devo entender que sem Deus, sem esse reino de Deus, todo esse mundo está sendo controlado pelo poder do maligno. Se eu tiro os desafios que a palavra de Deus me faz para viver pela justiça dele, eu estarei formando a minha vida por todas essas coisas. E o nome disso é idolatria. É eu tomar as coisas do mundo sendo elas as que direcionam a minha vida quando deveria ser Deus que direciona. E é inclusive certo? como acaba essa perícope, né? Fujam da idolatria. Exatamente, Se eu não me engano, exatamente. ela acaba assim. Deixa eu virar a página aqui, ó. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Exatamente. Tá essa a ideia. Ô, Cacau, a gente... É meio que uma ideia... Esse mundo jaz do maligno? Ou esse mundo... Rapidinho, só uma coisa. Tudo que eu falei aqui ainda se encaixa na forma como a gente aprendeu sobre mundo na igreja. Se encaixa. Eu já vou dizer onde não encaixa, tá bom? É só porque a pessoa fala, mas aí você não tá. Calma que a gente vai dizer onde é que não encaixa. Mas até agora tá tudo aí. Então, vamos lá. Vamos pensar até onde, de certa forma, encaixa. Não, faz a pergunta que você ia fazer. Não, eu ia fazer essa pergunta, no sentido que essa ideia cultural, né? O mundo tem sob o poder do maligno, às vezes passa aquela ideia assim, tipo de uma batalha de divindades. A galera pensa assim, o mundo jaz do maligno. É aquela ideia da galera sendo possuída e umas coisas muito escabrosas assim, né? E talvez eu não enxergo mais esse texto dessa maneira como uma batalha entre deuses e tal, e o bem contra o mal, o poder do maligno. O maligno não toca. Eu vejo muito mais como filosofia, mentalidade, né? Porque, inclusive, isso tá na teologia paulina, por exemplo, uma nova mentalidade e tal, que até que eu ia trazer essa ideia, né? De que é como se o poder do maligno que influencia o mundo é o que para Paulo seria o estar na carne. Não sei se tem alguma correspondência, mas ouvindo tu falar, eu faço uma correspondência, sabe? É o estar na carne... É estar no poder do maligno, no sentido de aquilo que é contrário a Deus, uma força contrária a Deus, sabe? Eu acho e aí, por isso que... Só para terminar o meu raciocínio aqui, Cacau, no sentido de que, por isso, trazendo essa ideia de que o mundo está sob o poder do maligno, eu tiro um pouco essa ideia de uma batalha, de uma guerra espiritual, como muitas vezes as pessoas
pensam, não tô negando isso, mas a galera às vezes esquece que pro diabo, muitas vezes, que é um sinônimo do maligno no Novo Testamento, pro diabo compensa muito mais ele possuir os algoritmos do que possuir a alma de alguém, entendeu? Pro diabo é muito mais jogo, né, ele lutar nos tornando distraídos e com uma filosofia do mundo do que ficar aí possuindo gente e tal, entendeu? Então, porque às vezes o pessoal pensa muito nessa briga do bem contra o mal e em batalhas e a guerra espiritual e tal. E tem sutilezas, né, que vão nos pegando e a gente tá mais com a cultura do mundo do que de fato estar nele, né, estar em Cristo. Como que eu entendo o mundo, né? Essa menção a mundo na literatura joanina, especialmente, né? É essa forma de vida que se opõe à forma de vida do reino. Entende? Exato. Ou seja, se o reino é essa forma de vida, é essa autoridade de Deus, na verdade, sobre todas as coisas colocadas no lugar certo, o mundo é essa outra maneira que a gente tenta organizar as coisas a partir de outros princípios, ou a desorganização delas, né? Então, tem uma ligação com a carne? Eu acho que tem, com a ideia do viver na carne. Só que o viver na carne tem muito a ver com o indivíduo, né? O mundo seria esse sistema que surge das pessoas vivendo na carne, sei lá, alguma coisa assim, né? Sim. Que como é Paulo e João, não dá para traduzir totalmente, né? Não é uma correspondência direta, né? Mas o estar na carne para Paulo é isso, é estar sobre... É ser uma velha criação. Porque para Paulo, quem está no Espírito é uma nova criação. Então, aí o que acontece? Toda essa realidade, ela é uma realidade... É uma realidade caída, é uma realidade injusta. Tem até a ver com o que eu falei lá em Londres. Pensa uma coisa. Na realidade original, antes da criação, você tem uma imagem de desordem, de trevas, de caos, certo? Então você vê Deus falando e organizando tudo. Separando, iluminando, povoando, agindo dessa maneira na organização. Essa ordem divina de soberania em que tudo está na submissão dele, ela se opõe a esse caos e trevas anterior. Aí, quando o pecado vem, desorganiza essa hora. Ou seja, o que é o pecado, então? O que é a vida do pecado? É a trevas, são as trevas, é a desordem, é o caos anterior, entendeu? Então, o que acontece ali em Gênesis é essa batalha de Deus contra a desordem, e a gente vai para o exército da desordem quando peca, certo? Então pensa que agora o mundo se desenvolve não totalmente sob a voz de Deus, a palavra de Deus que organiza todas as coisas, mas em vários sentidos ele existe contra a palavra de Deus, ele existe contra a vontade de Deus. Seguindo a voz da serpente. Esse é o mundo, isso é o mundo, é a maneira de viver, é a forma como as coisas se organizam que se opõe à maneira como Deus organiza tudo. Certo? Isso é o mundo. Então, não é simplesmente assim, não, porque o rock é do mundo. Isso não tem nada a ver. Isso é outra questão. A questão é como essas coisas ferem a questão moral de Deus, né? Que é onde reside essa nossa ofensa e isso tudo. Bom, então aí em Jesus Cristo, na literatura joanina, no Evangelho, em Jesus Cristo, Deus está refazendo o mundo. Por isso João começa lá o seu Evangelho falando, no princípio era o verbo. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a luz do mundo, é isso que ele fala lá em João capítulo 1. Então o que ele está dizendo? O mundo está sendo refeito em Jesus. Não o mundo aqui que não pode amar, né? Não o mundo que jaz maligno. A nova criação, em Jesus tem a nova criação. Então a gente vive pela nova criação, certo? Então, o que não está em Jesus jaz no maligno, que é o que está sendo chamado de mundo aqui. É essa forma como as coisas se organizaram pelo pecado e não pela palavra de Deus. E não por aquele que é a palavra, não pelo verbo. Tudo bem? Nós somos chamados a resistir ao mundo. E resistir ao mundo é se apegar mais e mais a Jesus. E aí tem um livrinho maravilhoso, escrito por um autor muito bom, chamado Alexandre Melhoranza. Boa. Lançado pela BT Books, que se chama
A volta ao primeiro amor como resistência ao mundo. Tá com ele aí? Tô. Aí, ó. A volta ao primeiro amor como resistência ao mundo. É isso mesmo. Quantas páginas? 30 páginas? Cacau, tu sabe que esse livrinho aqui me acendeu umas coisas, né? A gente, né? Olha aí, ó. É um livrinho simples, cara, uma diagramação legal e tem 42 páginas, contando com as notas de rodapé. E é genial, porque o Milho trabalha nesse livro a questão da igreja de Éfeso. Tanto com Paulo falando aos Efésios, como com João, na verdade, o Apocalipse, a carta aos Efésios lá do Apocalipse, né? Que é onde fala, tem contra ti que abandonaste o primeiro amor. E é isso exatamente que João fala aqui também, 1 João, gente. Presta atenção. O que João fala? Nós sabemos que estamos em Cristo porque amamos uns aos outros. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos. Entendeu? João diz exatamente isso em 1 João, que amar a Deus e amar o próximo porque eu não amo a Deus se eu não amo o próximo, ele fala lá no capítulo 4, é resistir a essa tendência de amar o mundo. Ou seja, quando a igreja vem e fala, não, porque o mundo está entrando na igreja, ou porque você está indo para o mundo e tal, se você não está... se a questão é todinha de estética, se a questão não é uma forma de vida, porque o mundo é uma forma de vida, que é morte, na verdade, se não é o que tem a ver com o seu compromisso com Jesus, então não é ir para o mundo. Não é estar no mundo. Estar em Cristo, que é a oposição de estar ao mundo, tem tudo a ver com essa vida de amor, de voltar ao amor, de voltar ao primeiro amor. Entendeu? Por isso que eu disse, não, essa ideia de que tem um mundo, que a maneira como todo mundo se organiza para fora da palavra de Deus, tá certo. Só que as pessoas estão identificando no lugar errado. Vou dar um exemplinho para você sacar. As pessoas se incomodam muito, a gente já falou aqui no BT Papo, inclusive, né? As pessoas se incomodam muito com o tipo de música que entra na igreja. Isso é o mundo entrando na igreja. Ou com a iluminação da igreja, ou com a parede preta, ou que seja o que for. Isso é o mundo entrando na igreja. Mas elas não se incomodam quando a gente estabelece na igreja uma relação empresarial que transforma o irmão da igreja que trabalha no ministério num funcionário que pode ser demitido em qualquer momento. Isso não é da lógica do reino. Porque as pessoas não são demitidas. Senão Pedro tinha sido demitido por Jesus e não foi. As inúmeras demonstrações de incompetência de Pedro no período do trainee dele com Jesus, para usar uma linguagem empresarial, teria acarretado numa conversa no Recursos Humanos. Isso não aconteceu. Entendeu? Porque o reino se organiza de outro jeito. Ou como a gente organiza a igreja, às vezes, de aspectos políticos, que não é a forma do reino. Jesus deixa isso muito claro lá em Marcos capítulo 10, quando ele fala assim, olha, no mundo aí, as pessoas que governam que têm poder e autoridade. Entre vocês será o oposto, será o contrário. Entendeu? Essas coisas que têm a ver com forma de vida, forma de organizar a vida, forma de organizar a sociedade, elas têm muito mais a ver com o mundo do que com o tipo de ritmo que está tocando no louvor, ou com o tipo de tinta que você pintou a parede, ou com o tipo de roupa que o pastor usa. Mas essas coisas podem estar pautadas pelo mundo também? Claro que podem. Por exemplo, se o pastor passa a ter um tipo de vestimenta que denota uma ostentação econômica, que transmite um valor de vida, uma forma de vida que tem a ver com a aquisição de bens materiais, isso é mundo. Entendeu? Olha, isso é mundo. Tá aí o outlet do templo, hein? Pra denunciar. Outfit do templo. Outfit? Foi mal. O outlet do templo é o mais barato que eu compro no outlet. O outlet onde a gente ia aparecer, Cacau. A gente ia aparecer no outlet do templo. No outfit do templo a gente não aparece, tá certo? Então, mas veja só. Julgar pela vestimenta, ela pode ser um problema. Eu já vi missionários, por exemplo, dizer assim, cara, eu vou pregar no lugar e às vezes eu chego lá com um celular que eu ganhei e aí a galera fala, missionário não pode ter um celular desse, entendeu? É complicado então, mesmo. Ela é complicada de qualquer forma, mas quando esse tipo de vestimenta estabelece uma forma de vida que é mundana, ou seja, a ganância, entendeu? A ostentação. Por que ela é mundana? Ela é mundana porque coloca o nosso valor em outra coisa que não é Jesus. Ela é mundana porque ela é excludente, certo? Ela é mundana por quê? Porque ela estabelece uma desigualdade dentro da igreja
que fomenta um valor nas pessoas que não é baseado no valor que elas têm em Cristo, mas no valor que elas têm em outras coisas. Exato. Isso tudo é problemático. Se isso está acontecendo, a gente está falando de mundo também, com o tipo de roupa que usa. Aí, nesse sentido, o pastor aí que falou isso está certíssimo. Se você usa um terno lá e vai lá, porque tem terno de todo preço, né? Você vai lá e tal, e naquilo você não está ostentando. Eu já vi uma vez o padre Marcelo Rossi falando sobre padres que não usam batina. E aí ele falou que a batina tem uma questão de um valor, de uma coisa e tal. E de fato, se você pensar que a batina é uma veste clerical, comunica que aqui eu estou vestindo com as roupas de Cristo, não estou vestindo com roupas minhas, não estou destacando quanto consigo comprar de camisa ou coisa do tipo, tem seu valor. Tem. Agora, quando a veste clerical se torna eu sou mais santo que você, é mundo, sacou? Claro, perfeito. Então, perfeito. isso tudo está acontecendo. Isso tudo é mundo. Ou seja, qual é o tipo de vida que se vive? O mundo jaz no maligno porque toda essa forma de vida que não flui de Jesus, ela é do maligno. Agora, quando eu passo a E aqui, combater... Cacau, Pode falar. e aqui o maligno tem tanto essa ideia de um mundo sem Deus, como o maligno como uma personagem mesmo bíblica, né? Um ser criado por Deus que é contrário a Deus. A gente não está descartando essa ideia, né? Não, de jeito nenhum. Diabo, Não, algo importante capiroto. dizer aqui... É importante dizer aqui que o maligno aqui, ele tá como um senhor. É muito importante dizer isso. Ele não é o senhor no sentido de que ele é um Deus que disputa divindade com Deus, porque ele não é Deus, né? Ou que ele está em pé de igualdade com Deus, nada disso. Mas ele é uma autoridade que tem o seu próprio reino, que tem a sua própria forma de se viver. Entendeu? Exato. Uhum. Que é essa desordem, certo? Que é mais ou menos o governo do caos, que é um paradoxo, porque o caos seria justamente não ter governo nenhum, ser as coisas completamente desreguladas, né? Mas seria a regra do desregulado, a regra do caos. Que na teologia de João, eu tô olhando pra câmera errada, que eu sou vesgo, eu sempre vou olhar pra câmera errada, mas que na teologia de João, Cacau, é a serpente, né? Na teologia de João, Sim, há exato. diretamente essa ideia de que a serpente que enganou o primeiro casal é Satanás, entende? Então Exato. há essa leitura na teologia joanina, né? Então o mundo é isso, é essa serpente que está toda hora distorcendo a palavra de Deus, né? Com sutilezas. É. Então, assim, como é que eu sei que eu não tô vivendo o mundo, que eu não tô amando o mundo? É justamente quando eu estou amando as pessoas através de Jesus Cristo. É claro, e aí tem aquela frase do Bonhoeffer que eu gosto muito, que diz: só Jesus nos dirá pela sua palavra o que é o amor. E isso é verdade, né? Porque há maneiras de demonstrar amor sem amar. Como Paulo, por exemplo, disse: se eu der todas as coisas que eu tenho para os pobres e não tiver amor... Peraí, como é que eu posso dar tudo para o pobre e não ter amor? Pô, tem por muitos motivos. Entendeu? Então, mas se eu vivo essa relação, ou seja, se na minha maneira de viver com os outros, eu estou vivendo de uma forma em que eu vivo para o outro ao invés de fazer o outro alguém que vive para mim, entendeu? Então eu estou resistindo ao mundo, então eu não estou vivendo o mundo, entende? E se eu faço isso porque Jesus fez isso por mim, que isso é importante, nós amamos porque ele nos amou primeiro, que é o capítulo 4 aqui de 1 João, se eu vivo porque Jesus fez isso, eu estou vivendo o reino de Deus mesmo, entendeu? E isso é importantíssimo da gente entender. Porque aqui em 1 João ele vai dizer assim: olha, vocês não são como Caim, né, no capítulo 3. Vocês não são como Caim, que as suas obras eram más, né? Vocês a gente sabe que passou da morte para a vida porque a gente ama um ao outro. Entendeu? Então essa nova vida é essa. Dessa ordem que Deus estabeleceu. Ele está construindo isso tudo. Quando eu faço as outras coisas, quando eu vivo tudo para mim, quando eu tento todas as outras coisas que eu finjo ser pelo outro, mas são para mim na verdade, eu tô me submetendo ao mundo. E é, por exemplo, quando eu uso esses distintivos para julgar o outro como alguém pior que eu. Tem pastor que tá pregando de tênis, mas por que você tá falando isso? Porque você prega sapato, então você é melhor? Então vamos pegar uma coisa mais bíblica, vamos tirar esse negócio do tênis. Vamos falar assim, quando você, por exemplo, faz assim, olha, Deus odeia o divórcio, certo? Tá na Bíblia, é Malaquias.
Deus odeia o divórcio. Olha, o ideal é que Deus uniu, não separe o homem. É isso que Jesus Cristo fala. Certo? Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Mas aí eu uso isso para manter mulheres que apanham em casa dentro do seu casamento. Vixe. Passar pano para abusadores. Ou, quando eu faço isso, para discriminar pessoas que passaram por um divórcio. E julgá-las como pessoas piores que as outras. Ou falar assim, filho, você vai namorar mesmo essa menina? Os pais dela são divorciados. Que ainda tem gente que tem essas coisas na cabeça. Olha o referencial de família que ela tem, como é que você vai construir uma família. Entendeu? Ou a divorciada, Isso tudo, você partiu de 2 versículos bíblicos, ou é divorciado, tem mais essa, né? Você partiu de 2 versículos bíblicos, para construir uma visão mundana, né? Pra gente de forma mundana, exatamente. Entendeu? Quando Jesus está tratando do divórcio lá, qual que é o problema dele? São os caras que tentavam seguir a lei, ou seja, usavam o versículo bíblico falando eu posso deixar minha mulher desde que eu dê carta de divórcio. E isso era uma questão que a lei estava protegendo essa mulher, dizendo assim, olha, ela pode casar de novo, porque ela não está unida a nenhum outro marido. Aí Jesus está falando, ei, vocês não estão entendendo o espírito dessa lei. A questão são as pessoas. A questão são as pessoas. Você não deve simplesmente tirar e considerar essa mulher alguém menos que você e mandar ela embora desde que você dê carta de divórcio. Porque o ideal não é esse. O que Deus quer é que vocês vivam juntos. O que Deus uniu não separe o homem. Essa é a ideia. Vocês não estão se aliando enquanto um satisfaz o outro. Vocês estão numa parceria de vida. Vocês estão vivendo juntos. Vocês estão acolhendo um ao outro como são para viver a vida dessa maneira. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, ele está, de certa forma, combatendo um uso mundano do texto bíblico. E a gente pega o mesmo texto que Jesus está fazendo e tem outros usos mundanos. Isso para dar um exemplo, que eu falei que eu ia pegar uma coisa bíblica e não uma coisa boba como tênis. Entendeu? Cara, todo texto bíblico usado para oprimir, para subjugar, para se criar legalismo, é um uso mundano da palavra de Deus. É um uso mundano. Agora, sim, tem o outro aspecto também, que são os aspectos da vida cotidiana, os aspectos da nossa vida nessa realidade que a gente vive, que encontram avanços na sociedade, ou desenvolvimentos da sociedade, que vão na direção do que Jesus quer. Quer ver uma coisa? A Bíblia não inventou a democracia. Mas é muito claro que a democracia ela é mais justa do que uma teocracia egípcia, por exemplo, lá do faraó. Entendeu? Então, assim... então o que a igreja faz? A igreja vira uma defensora da democracia? Não sei se lá pra frente a gente vai ter outra forma de governo que seja ainda mais justa que essa. Não sei. Não sei nem se ela é a mais justa que a gente já teve também. Mas que a teocracia egípcia ela é mais justa. Isso é verdade. Aí, a gente... O que a gente faz? A gente vira um defensor da democracia? Não, a gente vira alguém que valoriza os ganhos disso para pessoas que antes eram completamente desprovidas de direitos, exploradas, com vidas indignas. Dentro de uma política democrática, eu posso avançar nisso? Claro que eu posso. Eu devo avançar? Devo, claro. Tem gente aí sofrendo muito porque não tem as mesmas oportunidades que outras pessoas num ambiente democrático. E não tem nenhum motivo justo para isso. Porque tem motivos justos, às vezes, para alguém estar em uma condição pior que outra pessoa. Mas não tem motivo. Mas a maior parte das vezes o motivo não é justo. O ponto de partida não é o mesmo. Então eu, como parte da igreja, eu me importo com isso, eu me preocupo. Mas eu me preocupo com o quê? Com as pessoas. Isso é uma maneira de não ser mundano. Eu amo as pessoas. E se nesse amar as pessoas eu encontro formas mais justas de organizar a sociedade, ainda que não seja o reino de Deus, porque não é e nunca será, ainda assim é melhor viver dessa maneira. Eu identifico que ali tem mais luz do que trevas, entendeu? Ou mais luz do que na outra forma que era mais tenebrosa, entendeu? Então tem isso também, porque senão parece que nós, igreja, somos os detentores de tudo que é a melhor maneira de viver, e nem sempre é, porque a gente não tem um plano de organização da sociedade toda, a gente tem um plano de como a gente vive entre nós como comunidade cristã, e com isso a gente pode iluminar alguma coisa. Eu usei um exemplo lá em Londres, que eu vou usar aqui também, que eu acho que funcionou, e me disseram que funcionou, então eu acho que funcionou, eu vou usar de novo. Na época do Isaac Newton, então pode funcionar. Na época do Isaac Newton, não tinha o conceito de gravidade, certo? Não. As pessoas acreditavam que as coisas ficavam no ar enquanto tinha um ímpeto, e quando o ímpeto acabava, elas caíam. Então eu jogava uma pedra, enquanto ela tinha ímpeto, ela estava no ar, quando o ímpeto acabava, ela caía. Ele ia gastando esse ímpeto.
Quem desenvolve essa ideia da gravidade é o Isaac Newton, certo? Desenvolve essa ideia, desenvolve lá a lei da gravitação e todas essas coisas todas. Pensa na questão da inércia, na lei de Newton e tal. Aí alguém poderia falar assim, Newton, que besteira, mano, não faz sentido nenhum, não tem diferença nenhuma, grande coisa, tanto faz, não vai mudar nada, o que importa é que eu jogo a pedra e ela cai. Se ela cai porque ela tinha ímpeto e não caía antes, ou se ela cai porque ela tá sendo atraída pela gravidade da Terra e aí tem a inércia e não sei o que lá, não importa. Porque não importa, não mudou grande coisa. Quando o Newton descobriu a gravidade, né, desenvolveu toda essa teoria, o mundo não mudou naquela hora. Ele não criou a gravidade, ele só descobriu a teoria. E ele expressou isso de maneira matemática. E aí, de repente, então o mundo agora é outro? Não mudou quase nada. Mas séculos depois, a gente tem avião, a gente tem satélite, a gente consegue prever por causa da gravidade como é que a gente faz. A gente teve a missão da Apollo lá que se salvou por causa da gravidade, porque usou a gravidade da Lua como estilingue para voltar para a Terra. Tudo isso, cálculo por causa do Newton. Se você voltasse no tempo e falasse para o Newton assim, Newton, olha só, graças a essa sua descoberta aqui, com a maçã, que não foi com a maçã, você sabe, né? Mas graças a sua descoberta aqui, a gente tem satélite. Eu consigo falar com um amigo meu que está a quilômetros de distância, em tempo real, como se ele estivesse do meu lado. Por causa disso, o Newton fala, meu Deus, isso aqui é uma coisa do mundo futuro. A gente é guiado por uma lei invisível de um mundo que é um mundo invisível. Essa lei de Deus, que a gente acredita ser uma realidade e que é uma realidade espiritual presente. Muitas pessoas vivem ignorando essa lei, mas as pessoas viviam na época de Newton ignorando o que era a lei da gravidade. Elas viviam do mesmo jeito. Só que não explicava o mundo suficiente para desenvolver todas as potencialidades que aquela descoberta traria. A descoberta que a gente tem da lei de Deus deve desenvolver potencialidades que são visíveis na igreja, ao ponto de quando as pessoas olharem para a igreja, elas falarem, uau, isso é coisa de outro mundo. Isso é coisa de um mundo futuro. Entendeu? Assim como Newton falaria se visse um celular. Isso é coisa de um mundo futuro. Mas só é possível por causa daquela lei que ele descobriu. A gente vive no reconhecimento dessa mensagem de Deus e dessa realidade invisível, assim como a lei da gravidade invisível. E a gente testemunha de um mundo futuro como igreja. Dessa maneira... Deveríamos ser a vanguarda desse mundo futuro, né? Isso, só que em grandes sentidos a gente não sabe até onde vai chegar. O Newton sabia mais sobre o mundo do que uma pessoa que não conhecia a lei da gravidade? Nos aspectos naturais sabia. Ele sabia mais. Ele sabia uma coisa que os outros não sabiam. Ou que alguns outros não sabiam, outros sabiam, né? Ele sabia uma coisa. Ele sabia. Mas ele sabia tudo? Não. O Newton não sabia, por exemplo, o que seria um satélite. Ele não sabia disso. Mas ele sabia aquela lei e aquela teoria matemática, aquela expressão matemática. Nós não sabemos tudo. Por isso que a gente não sabe direito também como viver o tempo todo. A gente não sabe como vai ser o mundo daqui 10 anos e como que a gente vai viver como igreja daqui 10 anos diante dos desafios que a gente vai ter daqui 10 anos. A gente não sabe. Mas algumas coisas a gente sabe e já vive por essas. Ou seja, a gente sabe da realidade da vida espiritual, a gente sabe da ressurreição de Jesus Cristo, a gente sabe de um Deus que ama e como é que ele organizou a igreja, como é que ele agiu. Então a gente vive dessa maneira agora. Quando os desafios vão mudando do mundo, a gente vive por Cristo nesse mundo. Eu não sei ainda como que vai ser daqui 50 anos, os desafios que a igreja vai ter, o que a gente vai fazer. Mas eu sei agora que eu não me contento em viver esse mundo ignorando essa lei de Deus. Eu não me contento em viver nesse mundo ignorando essa realidade que eu já conheço. Então essa realidade é uma coisa que eu tomo e falo, por ela eu vivo. Assim como Newton não poderia mais ignorar a gravidade depois do momento que ele descobre ela. Entende? Eu também não posso ignorar Deus depois do momento que eu descubro ele. Mas a gente frequentemente ignora. Porque é fácil viver no mundo. Assim como seria fácil pro Newton falar, quer saber, isso aqui não serve de nada, rasgar tudo aquilo lá e jogar fora. Ele poderia ter feito isso. A vida dele não ia mudar substancialmente. Em muitos sentidos, a nossa vida não vai mudar se a gente ignorar o que Deus está nos ensinando. Não vai. Em muitos sentidos não vai mudar. Só que isso deveria ser uma demonstração de como a gente não está levando as últimas consequências dessa realidade. Entendeu? Somos ateus. Somos os verdadeiros ateus. Esse é um problema, certo? É porque a gente vive como se Deus não existisse, né, cara? Exato. Isso é difícil, né, Cacau? Isso que seria amar o mundo. Isso que seria viver pelo mundo.
Tá muito confortável nessas coisas todas. Como eu falei, a maneira como o mundo se organiza traz muitos benefícios para nós. Porque, vamos usar aqui umas questões aqui. Eu sou crente. Mas além de crente, eu sou homem. A maneira como o mundo se organiza traz certos benefícios para mim por ser homem. Não por ser crente, mas por ser homem. Traz certos benefícios para mim. Agora, numa sociedade de maioria cristã, traz benefícios também por eu ser crente. A realidade mundana traz benefícios. Porque se eu fosse, por exemplo, de uma religião de matriz africana, eu não poderia ir para minha igreja lá onde eu tô, escrito bem na frente lá, que tá bem escrito bem na frente, Igreja Batista Vida Nova, né? E uma cruz bonitona. Eu não ia poder ir para uma reunião de culto com um monte de símbolos da minha religião lá. Porque isso ia trazer desvalorização dos terrenos ao redor, ia trazer coisas, um monte de reclamação e tal. Ou então, vivendo em certas cidades dos Estados Unidos, eu não poderia estar numa mesquita e ser um muçulmano. Tem benefícios que eu colho do mundo por ser cristão, mas que não são de Cristo. Isso também é mundano. Isso também é mundano. E a gente ama esse mundo. Isso também é amar o mundo. Quando eu me contento no fato de que nessa realidade eu tenho certos benefícios por ser de uma certa maneira que outros não estão. Ah, e você fala, mas onde está isso na Bíblia? Está na Bíblia quando, por exemplo, fariseus e outras linhas judaicas que viviam uma realidade de confronto e de opressão diante do Império Romano, mas estavam numa realidade de certo status social quando se comparava com publicanos ou quando se comparava com prostitutas. Esses caras amavam o mundo sendo fariseus, enquanto Jesus estava falando que aquelas mulheres prostitutas estavam entrando no reino antes deles. Por quê? Porque elas não tinham mundo para amar, o mundo era terrível para elas. E elas se aproximavam de Jesus. Um abraço para os saduceus também aí, hein? Exato. Eu falei fariseus e outras linhas judaicas, né? Mas os saduceus também. Entendeu? Então, assim, tem realidades do mundo que a gente está muito acostumado a amar. A gente tá. Por isso o medo do Apocalipse. Voltamos lá para os nossos episódios anteriores. Por isso o medo do Apocalipse. Exato. Ou vamos pensar uma coisa aqui. Agora já estamos aqui, vamos cutucar a ferida mesmo. É muito fácil, por exemplo, e isso está acontecendo direto nas igrejas, das pessoas celebrando um linguajar chulo, ofensivo, celebrando a sexualização das mulheres. Igreja, desde que não seja homossexual. Não é? Agora pensa. Como assim? Seja mais claro. Por exemplo, eu não peguei. Eu acho. Se alguém faz uma crítica, por exemplo, isso já aconteceu, isso como você vai dizer. As pessoas criticam, por exemplo, assim, olha só como isso, essa exibição do corpo feminino cria padrões irreais de estética. Certo? Já ouviu essa crítica, né? Então, por exemplo, um desenho aqui, ou a Barbie, ou um gibi, né? Ou um jogo de videogame. Teve um jogo agora que teve essa polêmica lá, que saiu um jogo recentemente aí, que a mulher ela usa um colã super apertado e tal. Aí tem crente que fala assim, nossa, que lacração, que negócio, não sei o que lá, que tal. Mas quando saiu o gibi do Homem-Aranha beijando um outro cara, é o Homem-Aranha? Não, o Superboy, né? Superboy, o filho do Superman. Beijando um cara, meu Deus, olha só os valores e tal. Mas peraí, a sexualização do corpo feminino também não é um problema? Também não é uma questão também da nossa fé? E se por que você defende um e o outro você ataca? Isso também é amar o mundo. Você está amando o mundo, como as coisas são no mundo, que é esse padrão irreal de estética, que é essa sexualização, que é essa objetificação da mulher. Isso também é mundo. Entendeu? E você está indo por esse caminho. Se você fosse viver o evangelho profundamente, você não ia ser só alguém que se opõe a certas mudanças da sociedade que não são bíblicas e tal. Você também ia se opor a coisas que a sociedade sempre teve e que estão erradas. Porque a Bíblia fala de um outro mundo que é diferente ao mundo que existe hoje, ao mundo que já estava atrás e ao mundo que virá. Ela sempre vai ser essa oposição. Mas a gente ama o mundo porque a gente gosta das coisas como elas são. E a gente é muito seletivo em contra quais coisas a gente se opõe. Entendeu? Deu pra entender, mano? Deu, cara. Deu. Acho que deu. Rafa, deu? O Rafa, editor, deu? Ai. Então, assim, por que eu tô falando tudo isso? Nossa, Cacau, então, tipo assim, não tem mais escolha pra gente. A gente tá sempre errado. Sim, mas é isso que a Bíblia fala. A gente tá sempre errado. A gente tá sempre errado. A gente sempre...
A gente sempre tá com a mentalidade errada. Então a gente tem que ter sempre humildade e sempre a palavra de Deus e quando a gente vai ajudar a testemunhar do que é verdadeiro, inclusive a falar do que está errado e tal, a gente sabe que tem trocentas outras coisas erradas, então a gente é humilde. A gente tenta consertar na gente, a gente tenta melhorar no ambiente que a gente está vivendo em comunidade. Aqui a gente não vive desse jeito. E aí, como a gente está vivendo uma sociedade chamada igreja, que é por regras invisíveis, como um grupo que conhece a lei da gravidade diante de um mundo que não conhece, entendeu? A gente ali testemunha dessa luz lá do início do Haja Luz. E aqueles que vivem nas trevas, veem a luz e glorificam o Pai que está no céu, como fala lá em Mateus. Entende? Ao invés de a gente ficar o tempo todo falando aqui é luz, o mundo é trevas, e aqui a gente é de Deus e tal, pintando um quadro que é falso, porque tem muito mundo na nossa vida, tem muita carne na nossa vida. E por isso a gente é ensinado a resistir ao mundo. A gente é ensinado a não amar o mundo, a entender que o mundo jaz no maligno. E que a gente está nesse mundo, a lutar para não cair no maligno, entendeu? A vencer as tentações. Se não fosse assim, se a gente já tivesse tudo perfeito, não precisava dessas orientações todas, mas elas existem. Então a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que se quebrantar nisso tudo. E detalhe, orientações são para nós, não para os lados de fora, né? Então, se João escreve isso, sabe que é uma dificuldade nossa. E o mesmo João vai falar, olha, gente, vocês têm pecado, mas que bom que vocês têm um advogado perante o Pai aí que ajuda, né? Que ajuda nas fraquezas e te perdoa, enfim. Então, esse é o rolê. É isso, senhor Cacau Marques. Sextou agora? Minha esposa já mandou mensagem pra mim. Cadê o churrasco? Cadê o churras? Pô, eu quero churrasco também, mano. Que negócio é esse? É bom, mano. Sexta-feira é pizza ou churrasco, né? Tem que ser. Isso aí é amar o mundo? Fica a questão. Então... É? Não, você vai lá servir a sua família, fazer um churrasco com a sua família, exato. ter um tempo de fortalecimento dos laços de vocês em Jesus Cristo e cumprir aquilo que é dito lá em Eclesiastes. Coma do fruto do seu trabalho com a mulher da sua mocidade, não é? Aleluia, Aproveita e diz que isso é o que há de melhor debaixo do sol. Olha aí. Ou seja, é amar alguma coisa debaixo do sol, né? Amar o mundo aí. Mas aí, ó, é importante. Não é proibido amar a vida. Isso é importante também, mano. É pelo contrário. Se eu reconheço que essa ordem é a ordem lá que Deus criou, entendeu? Deus criou isso. É parte da criação, é parte da narrativa da criação. Coma de todos os frutos das árvores que eu plantei no jardim, a não ser da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é assim, não coma da árvore, é coma dos frutos das árvores que eu plantei no jardim. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Então, muitas vezes a gente não está comendo das outras árvores, a gente não está deleitando na bênção de Deus, a gente não está se agradando no mundo que Deus criou, e com isso está criando todo um distintivo de que eu sou o cara que não come nada. E dessa maneira eu estou tentando chegar mais perto de Deus, que é justamente quem come o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu estou justamente cedendo a serpente, achando que não estou cedendo. É isso que Fechou. É isso, gente. Já sabe, né? Curta, compartilha, faz tudo aquilo pra ajudar esse canal a crescer, a esse vídeo ter mais alcance. Eu queria fazer uns cortes do BT Papo. Faz, põe onde você quiser, faz se você quiser. A gente não vai fazer. Você pode fazer, tá bom? O Cacau faz cortes. Eu tô fazendo. Me segue lá no Instagram. Me segue lá, o @Cacau Marques lá, vai ter o perfil. Tá aparecendo o @ do Cacau aí. Qual que é meu perfil? Eu não lembro qual que é o meu. Cacau P. Marques, alguma coisa assim. Cacau P. Marques, isso mesmo. Viu? Eu te sigo, mano, eu te amo. Eu sou Eu também te sigo, pô. Pokémon, o seu né? Bibotalk. Boa, é mais fácil. É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu! Tá bom, para de mexer no microfone, tá com ciricutico. Não, eu mexi aqui, eu tenho que acertar o microfone aqui. Eu não sei onde eu coloquei minha Bíblia, peraí. Tá dando uma travada o teu, né? Tá, hoje tá ruim aqui. É. Será que é esse espelho? Nada a ver. Não, Rafa, corta isso. Corta isso. Rafa, essa parte nem preto e branco mesmo.